Olá, minhas amigas e meus amigos, seguidores do canal. Quem não é seguidor ainda, que a partir de hoje vai seguir, vai dar o like, vai se inscrever. Pode comentar também, se tiver alguma dúvida, a gente tira a dúvida. Tá bom, amigos e amigas? Agora nós vamos à nossa oração inicial. Mestre Jesus, mais uma vez nos encontramos reunidos em Teu nome. E queremos junto de Ti, ó Mestre, pedir ao nosso Pai comum que é Deus, o amparo, a proteção e a assistência. Depois de pedir, nós queremos agradecer. Agradecer a Deus pela vida, pela família, pela saúde, pelos amigos e também pela nossa felicidade. Queremos pedir ao nosso Mestre Jesus que se faça presente na nossa palestra de hoje, através dos espíritos superiores, aqueles que trabalham com Jesus na harmonia dos mundos. E cada um de nós que se encontra aqui nesta casa, que nós possamos nos sentir envolvidos pela paz e pelo amor de Deus e de Jesus. E que cada um de nós também seja atendido de acordo com a nossa necessidade e também com o nosso merecimento. E assim, confiantes em Deus e em Jesus e na espiritualidade amiga, nós daremos por início a nossa palestra da noite. Que assim seja. E a nossa palestra da noite será sobre o sono e os sonhos. Aí nós vamos começar pela pergunta 400 de O Livro dos Espíritos. O espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envoltório corporal? É a pergunta. Agora vem a resposta. Resposta magnífica. É como se perguntasse se o prisioneiro gosta de estar atrás das grades. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. E quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja desprender-se dele. Para nós, para o espírito, esse corpo é como uma prisão. E nós aspiramos à liberdade. Tanto é que está lá na questão 339 aqui do Livro dos Espíritos, que a perturbação na hora de encarnar, ela é muito maior do que na hora do desencarne. Porque ao encarnar, nós estamos entrando numa espécie de prisão. Esse corpo é uma prisão para o espírito, mas é uma prisão necessária. E ao desencarnar, nós estamos nos libertando, saindo da prisão. Então, a perturbação na hora que nós desencarnarmos, na hora que nós sairmos do corpo, será menor do que quando nós vamos encarnar novamente. Agora vem a segunda pergunta, 401. Durante o sono, assim como o corpo, a alma também repousa? Então, durante o sono, assim como o corpo, a alma também repousa? E a resposta é não. O espírito nunca está inativo, o espírito nunca vai parar. Só quem fica na cama dormindo é o corpo. O espírito vai para o espaço, vai trabalhar, vai estudar. Vamos continuar aqui. Então, durante o sono, os laços que o unem ao corpo se afrouxam. E como o corpo não tem necessidade de sua presença, o espírito percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, quando o corpo dorme, aquele laço que liga o espírito ao corpo, ele se afrouxa. Aí o espírito sai e vai trabalhar, vai estudar, vai trabalhar em obras, que está na pergunta 402, vai trabalhar em obras que nós vamos encontrar prontas quando nós voltarmos para o mundo espiritual. Então, durante o sono, há a emancipação da alma. Agora vem a pergunta 402, ela é enorme, eu tenho que lê-la, porque não teria como decorar essa pergunta toda, tá? Ela é bem longa. Então, vamos lá. Agora nós vamos passar a falar sobre os sonhos. Pergunta 402. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Então, como é que nós podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Então, através dos sonhos. Nós vamos ver nessa pergunta que nós sonhamos a noite toda. Só que o espírito não consegue se lembrar durante o dia tudo o que fez durante a noite, porque o nosso corpo material ainda é muito grosseiro. Então, o espírito não consegue se lembrar de tudo o que fez durante o sono, durante os sonhos.
Saibas que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Então, quando nós estamos no mundo espiritual, enquanto o corpo dorme, o espírito dispõe de mais faculdades do que durante o dia, quando nós estamos no corpo, devido mesmo ao nosso corpo ainda muito grosseiro. Ele tem a lembrança do passado, então nós vamos ter a lembrança do passado e algumas vezes a previsão do futuro. Então nós estamos lá no mundo espiritual e a gente pode lembrar do nosso passado, de existências anteriores, e nós podemos também, muitas vezes até, ter uma previsão do futuro. Quando Deus julga necessário que nós tenhamos, nós vamos ter. Mas isso Deus é quem vai julgar. Então, enquanto nós estamos lá no mundo espiritual, enquanto o corpo dorme, adquire mais força, podendo entrar em comunicação com os outros espíritos, tanto deste mundo como do outro mundo. Muitas vezes dizes: tive um sonho estranho, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma verossimilhança. Estás equivocado. Quase sempre é a lembrança dos lugares e das coisas que viste ou que verás numa outra existência ou outro momento. Então, quando nós estamos lá no mundo espiritual, a gente tem lembrança do passado, pode ter uma previsão do futuro, a gente pode dizer assim: tivemos um sonho estranho, um sonho horrível. Foram experiências que nós tivemos durante o sonho, enquanto o corpo dormia. Como o corpo se encontra adormecido, o espírito aproveita para romper seus grilhões, investigando o passado ou o futuro. Então, o corpo está adormecido, então nesse momento o espírito aproveita para romper os grilhões, quer dizer, as correntes que nos prendem ao corpo, e aí a gente começa a investigar o nosso passado ou o nosso futuro. Pobres homens, como é pequeno o vosso conhecimento sobre os fenômenos mais ordinários da vida. Acreditais ser tão sábios e as coisas mais banais vos confundem. A gente nem imagina tudo o que pode acontecer, né? E nós acreditamos tão sábios e as coisas tão banais, elas nos confundem. Diante desta pergunta que todas as crianças fazem, todos nós tivemos filhos aqui, né? Quem ainda não teve, ainda vai ter. Que as crianças perguntavam assim: o que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? E às vezes nós ficávamos sem respostas. Né? Quando a gente não tem um conhecimento espírita como nós temos, a gente não tem resposta. Né? Aí quando a gente conhece a doutrina espírita, a gente vai e explica para ele, para o nosso filho lá desde criança, que a gente sai do corpo e vai trabalhar, e vai estudar, e vai visitar lugares, e vai visitar pessoas, vai visitar amigos, vai visitar parentes, e até quem a gente não conhece. Eu tenho o privilégio de sonhar com Divaldo Franco, com Haroldo Dutra Dias, com Alberto Almeida, com Raul Teixeira. Então, porque pela afinidade, pelo amor à doutrina espírita, a gente se reúne no mundo espiritual. Né? Porque para vê-los aqui na Terra é difícil, né? Porque eu já vi o Haroldo, já vi o Divaldo várias vezes, já vi o Raul, o Alberto Almeida em todos os congressos que eu vou, que eu já fui no 3º, no 4º, no 5º e no 6º, e no ano que vem vou no 7º, se Deus quiser. E lá eu vou encontrar com o Divaldo, com o Alberto Almeida, com o Raul Teixeira, com o Haroldo, não sei se está na programação. Mas tem 2 meninos bem jovens, o Vitor Menino e agora o nome do outro rapaz, não me lembro. Na semana que vem eu falo quem é o outro. Tá, vamos continuar. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando se dorme, fica-se momentaneamente no estado em que se ficará de forma definitiva após a morte. Então, Raul Teixeira sempre fala que nós não podemos temer a morte, porque todas as noites nós morremos um pouquinho. É porque enquanto a gente está dormindo, o espírito sai. E é isso que vai acontecer quando nós sairmos do corpo. Nós vamos ficar no mundo espiritual em total movimento, 24 horas por dia, porque o espírito não dorme. Só quem dorme é o corpo. Os espíritos que, na ocasião de sua morte, logo se desprendem da matéria, tiveram sonos inteligentes. Esses espíritos, quando dormem, vão ao encontro da sociedade de seres que lhes são superiores. Então, quando nós dormimos, nós vamos, no mundo espiritual, ao encontro de seres
que nos são superiores, de espíritos mais elevados do que nós. Aí nós vamos viajar, vamos conversar e vamos nos instruir com eles. E, inclusive, trabalhar em obras que encontraremos pronta ao desencarnarmos. Então, quando nós dormimos, vamos para o mundo espiritual, vamos encontrar com espíritos mais elevados, vamos conversar, vamos estudar, vamos trabalhar em obras que nós encontraremos prontas quando nós retornarmos ao mundo espiritual. Olha que maravilha! Então, quando nós dormimos, há a emancipação da alma. Isso vos deve ensinar, uma vez mais, a não temer a morte, pois morreis todos os dias, segundo a palavra de um santo. Então, nós não devemos temer a morte, porque todos os dias nós morremos um pouquinho, né? Quando a gente dorme, lá na cama só fica o corpo dormindo, o espírito sai. E é isso que vai acontecer com todos nós quando a gente desencarnar. Vamos para o mundo espiritual. Isso se dá com os espíritos elevados. Mas quanto à massa de homens que, com a morte, devem permanecer longas horas na perturbação, na incerteza do que lhes tem falado, estes vão, seja, a mundos inferiores à terra, onde as antigas afeições os chamam, seja à procura de prazeres, talvez ainda mais baixos que os que têm aqui na terra. Então, quando os espíritos são muito inferiores, vão a lugares terríveis, vão se encontrar com pessoas, como se dizem, de baixo calão. Vão abraçar doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que as que professam entre vós. E o que gera a simpatia na terra não é outra coisa senão o fato de nos sentirmos, ao despertar, ligados pelo coração àqueles com quem acabamos de passar 8 a 9 horas de felicidade ou de prazer. O que também explica essas antipatias insuperáveis é que, no fundo do coração, sabemos que essas pessoas têm uma consciência diferente da nossa, porque as conhecemos sem nunca tê-las visto. É ainda isso que explica a indiferença, uma vez que não nos empenhamos em fazer novos amigos quando sabemos que temos outros que nos amam e prezam. Em resumo, o sono ele influencia muito na nossa vida, muito mais do que a gente possa pensar. Porque ao sair do corpo nós vamos encontrar afetos, vamos encontrar desafetos, podemos ir abraçar doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que as que professam sobre a terra. Pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em contato com o mundo dos espíritos. E é isso que faz com que os espíritos superiores consintam, sem demasiada repulsa, em encarnar entre vós. Então, por que é que os espíritos superiores, eles aceitam reencarnar aqui no planeta Terra? Porque tem essa liberdade durante o sono, tem essa oportunidade de ir para o mundo espiritual e se retemperar das forças morais. Por isso que aceitam, porque nós temos a liberdade enquanto o corpo dorme. Deus quis que durante o seu contato com o vício pudessem banhar-se na fonte do bem para que eles próprios não fracassassem, eles que vinham instruir os outros. Então Deus quer que os espíritos superiores venham, passam pelo vício, convivam com o vício e saiam vitoriosos. Podem prestar atenção, lá onde tem muitos viciados, mas tem aquele que não tem vício, porque com certeza é um espírito mais elevado que está ali até para ajudar os outros nossos irmãos ainda viciados em tantas coisas. O sono é a porta que Deus lhes abriu para o contato com seus amigos do céu. É o recreio após o trabalho, enquanto aguardam a grande libertação, a libertação final a que deve restituí-los ao seu verdadeiro meio. Então, durante o sono, após o trabalho, a gente vai buscar a nossa libertação, até o dia em que desencarnarmos mesmo, que aí estaremos libertos desse corpo. O sonho é a lembrança do que vosso espírito viu durante o sono. Então, o sonho
é a lembrança do que vosso espírito viu durante o sono. Mas notai que vós nem sempre sonhais, pois nem sempre vos lembrais do que vistes ou de tudo o que vistes. Não lembrais, porque não tendes vossa alma ao pleno desenvolvimento de suas faculdades. Por que a gente não lembra? Porque a gente ainda não tem o pleno, nossas faculdades em plena vivacidade, vamos dizer assim. E porque o nosso corpo ainda é muito grosseiro, então o espírito não consegue lembrar tudo o que fizemos durante a noite. Muitas vezes é apenas a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida ou vosso retorno, à qual se junta a lembrança do que fizestes ou do que vos preocupa no estado de vigília. De repente nós estamos aqui durante o dia e pensamos demais em determinado assunto. Aí à noite a gente vai sonhar com isso realmente. Tá? Se assim não fosse, como explicaríeis esses sonhos absurdos a que estão sujeitos, tanto os mais sábios quanto os mais simples? Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e covardes. Então, quando a gente sai do corpo, os maus espíritos ainda podem nos atormentar enquanto nós estamos lá em liberdade, né? Porque vai depender sempre de onde nós estivermos, com quem estivermos, vai depender do grau de evolução e do padrão vibratório de cada um de nós. Os sonhos são um efeito da emancipação da alma que se tornou mais independente pela suspensão da vida ativa de relação. Disso resulta uma espécie de clarividência indefinida que se estende aos locais mais distantes ou que jamais se viu, e algumas vezes, inclusive, a outros mundos. Então, quando nós sonhamos, nós podemos ir até a outros mundos. Vai depender da companhia com quem estivermos. Também vem daí a lembrança que retraça na memória os acontecimentos verificados na existência presente ou nas anteriores. A singularidade das imagens referentes àquilo que se passa ou se passou nos mundos desconhecidos, entremeadas a coisas do mundo atual, formam esses conjuntos excêntricos e confusos que parecem não ter sentido nem nexo. A incoerência dos sonhos se explica ainda pelas lacunas produzidas pela lembrança incompleta do que nos apareceu em sonho. Seria algo como uma narrativa da qual se tivesse truncado, ao acaso, frases ou partes de frases. Os fragmentos restantes, ao serem reunidos, perderiam qualquer significação racional. Agora vamos para a pergunta 403. Por que nem sempre nos lembramos dos sonhos? Então vamos lá, resposta. Isso que chamais de sono nada mais é que o repouso do corpo, pois o espírito está sempre em atividade. Então o espírito nunca vai repousar, ele vai estar sempre em atividade. No sono, o espírito recobra um pouco de sua liberdade e se comunica com seus entes queridos, seja neste mundo ou em outros. Porém, como o corpo é uma matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito, pois este não as percebeu por meio dos órgãos do corpo, porque era só através dos órgãos do espírito, né? E aí a gente não consegue lembrar devido ao nosso corpo grosseiro, tudo aquilo que nós fizemos durante o sono. Eu sonho a noite toda, só que eu não consigo lembrar também. Eu lembro, assim, poucas coisas. Aí eu falo, vou contar o sonho que eu tive, mas eu lembro só um pouquinho. Não lembro aquele tudo com detalhes, né? Não consigo. E eu sei que eu estou sonhando muito e trabalhando muito. Porque eu vou a lugares bizarros até. Dá até medo. Mas, com certeza, eu estou sempre acompanhando. 404. O que pensar da significação atribuída aos sonhos? É a pergunta. Agora vem a resposta. Os sonhos não são verídicos como acham aqueles que leem a sorte, pois é absurdo acreditar que o fato de sonhar com uma determinada coisa anuncia uma outra. Esses dias assistindo uma palestra do Jorge Elahá, ele disse assim, a pessoa sonha muito com água e ela acha que morreu afogada em outra existência. Ele falou, não significa que ela morreu afogada em outra existência, significa que ela está com medo das provas da atual existência. Né? Não é porque eu morro de medo de água. Esse dia eu fui no Guarantã, passei pelo rio, né, pela balsa, para ir para voltar com medo da água, porque eu tenho medo de água, né? Mas não significa que eu morri afogada.
Significa que eu posso estar com medo das provas que eu escolhi para passar nessa atual encarnação. Esses são verídicos no sentido que apresentarem imagens reais para o espírito, mas frequentemente não tem relação com o que se passa na vida corporal. Muitas vezes também, como dissemos, é uma lembrança. Pode ser uma lembrança de uma existência que a gente já teve ou uma visão de algo que a gente ainda vai viver. Enfim, outras vezes pode ser um pressentimento do futuro, aí, ó, se Deus o permite, ou a visão do que se passa neste momento, num outro lugar a que a alma se transporta. Às vezes a gente se transporta a algum lugar e é uma lembrança daquele lugar onde a gente se transportou durante o sono. Não tendes inúmeros exemplos em que pessoas aparecem em sonho e vêm avisar seus parentes ou amigos sobre algo que lhes acontece? O que são essas aparições, senão a alma ou o espírito dessas pessoas vindo comunicar-se com vossa alma? Quando adquiris a certeza de que aquilo que viram realmente aconteceu, isso não é uma prova de que a imaginação não teve influência, sobretudo se o acontecido não fazia parte de vosso pensamento durante o estado de vigília? Então, de repente, nem fez parte durante o nosso dia, o estado de vigília é quando nós estamos durante o dia. A gente sonha com algo, mas isso nem aconteceu nada aqui na Terra durante aquele dia. A gente sonha com determinada situação. É lugares onde nós fomos visitar. A pergunta 405. Muitas vezes vemos em sonho coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. Aí vem a pergunta: de onde vem isso? A resposta: podem cumprir-se para o espírito, mas não para o corpo. Isto é, o espírito vê o que deseja porque vai buscá-lo. Então, às vezes a gente vê algo lá no mundo espiritual, mas isso não acontece aqui na Terra. Só o espírito que foi buscar. Não se pode esquecer, durante o sono, a alma continua mais ou menos sob a influência da matéria, né? Porque a gente continua ligado no corpo, então a gente continua sob a influência da matéria, que é o corpo. E, por consequência, nunca se liberta completamente das ideias terrenas. A gente não se liberta, porque nós estamos ligados ao corpo, né? Só vamos não ter mais essa influência depois que a gente desencarnar, mas nos primeiros dias após o desencarne, ainda teremos muita influência do mundo corporal, no mundo espiritual. O resultado disso é que as preocupações de vigília podem dar àquilo que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. Isso é o que realmente se pode chamar de um efeito de imaginação. Quando se está demasiadamente preocupado com uma ideia, relaciona-se a ela tudo o que se vê. Então, quando a gente está muito preocupado com uma ideia, tudo vai relacionar àquilo. 406. Quando vemos nos sonhos pessoas vivas que conhecemos perfeitamente fazerem coisas que nunca pensaram em fazer, isso não é um efeito de pura imaginação? Então, quando a gente vê pessoas que conhecemos perfeitamente fazerem coisas que nunca pensaram em fazer, então vamos ver se isso pode ser um efeito de pura imaginação. Resposta: como sabe que são coisas que nunca pensaram em fazer? Porque a gente não sabe o que vai no pensamento do outro, né? Como é que eu vou saber o que o outro está pensando, o que o outro está fazendo? É impossível. Então, como sabes que são coisas que nunca puderam pensar em fazer? O espírito delas pode vir visitar o teu, como o teu pode visitar o delas. E nem sempre sabes em que ela pensa. A gente pode se visitar e a gente não sabe o que o outro está pensando, né? Além disso, muitas vezes, vós também atribuis a pessoas que conheceis e segundo os vossos desejos aquilo que se passou ou se passa em outras existências. A pergunta 407. O sono completo é necessário à emancipação do espírito? Não, não é necessário aquele sono completo para o espírito se desprender. O espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita todos os instantes de trégua que o corpo lhe dá para emancipar-se.
Desde que haja prostração de forças vitais, o espírito se desprende e quanto mais o corpo está fraco, mais livre é o espírito. Então, quanto mais fraquinho a gente está lá, de repente, numa cama, mais livre o espírito já vai ficando. É por este motivo que o cochilo ou um simples entorpecimento dos sentidos muitas vezes apresenta as mesmas imagens que o sonho. Às vezes aquele cochilinho o espírito já está querendo se libertar. 408. Algumas vezes temos a impressão de ouvir em nós mesmos palavras pronunciadas claramente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vem isso? Ouves? Sim. E mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a se entorpecer. Às vezes é um leve eco de um espírito que quer comunicar-se contigo. Às vezes a gente está meio entorpecido ali, vem aquelas ideias, isso aí pode ser um espírito querendo se comunicar conosco. Pergunta 409. Muitas vezes, num estado que não é ainda o adormecimento, quando estamos com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais percebemos os detalhes mais minuciosos. É um efeito de visão ou de imaginação? Agora vamos à resposta. Estando o corpo entorpecido, o espírito procura quebrar suas amarras e ele se transporta e vê. Se o sono fosse completo, seria um sonho. 410. Algumas vezes, durante o sono, ou mesmo em um leve estado de sonolência, tem-se ideias que parecem muito boas e que, apesar dos esforços para se lembrar delas, apagam-se da memória. Aí vem a pergunta: de onde vêm essas ideias? Então vamos ver de onde que vêm essas ideias. O que é isso aí? São o resultado da liberdade do espírito que se emancipa e goza de mais faculdades nesse momento. Porque quando nós estamos fora do corpo, o espírito tem mais faculdades do que quando estamos aqui encarnados. Muitas vezes são também conselhos dados por outros espíritos. Então, muitas vezes são conselhos que os espíritos estão nos dando. 410A. Para que servem essas ideias e esses conselhos, já que não os lembramos e não podemos aproveitá-los? Resposta: às vezes essas ideias dizem respeito mais ao mundo dos espíritos do que ao mundo corporal. Mas, com muita frequência, se o corpo esquece, o espírito lembra, e a ideia reaparece na ocasião oportuna como uma inspiração do momento. Isso acontece com a gente, né? Às vezes você tem uma ideia, aí passa depois, no momento oportuno, aquela ideia volta para você. 411. O espírito encarnado, nos momentos em que está livre da matéria e atuando como espírito, sabe a época de sua morte? Agora vamos ver essa. Então, o espírito encarnado, nos momentos em que está livre da matéria e atuando como espírito, sabe a época de sua morte? Resposta: muitas vezes ele a pressente. A gente pode pressentir, mas precisar o dia a gente não sabe, né? Igual a previsão do tempo, é previsão, não é precisão. Nós podemos pressentir. Algumas vezes tem uma consciência muito nítida dela. E é isso que o estado de vigília lhe dá a intuição. Isso explica porque certas pessoas às vezes preveem sua morte com tamanha exatidão. Porque a gente pode pressentir, né? Mas saber, com certeza, é mais difícil. E a gente, quando está no mundo espiritual também, acho que é 224. É 224, pergunta 224. Que fala que a gente pressente quando está na hora da gente voltar. Que aí na 224b vai falar que quando a gente está fazendo um estudo no mundo espiritual, a gente fica mais um tempo lá, porque o espírito absorve melhor aquele estudo quando está em estado de espírito livre. Agora vamos para a última pergunta. 412. A atividade do espírito durante o repouso ou sono do corpo pode provocar o cansaço deste? Com certeza, né? Porque a gente parece que levou uma surra. Então vamos à resposta.
Sim, pois o espírito está ligado ao corpo como o balão cativo está ligado ao cabo. Ora, da mesma forma que a agitação do balão desestabiliza o cabo, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fazê-lo sentir cansaço. Às vezes nós trabalhamos, o espírito trabalha tanto enquanto está lá no mundo espiritual e o corpo está lá dormindo, que a gente acorda e fala, meu Deus, eu estou muito cansado, porque nós trabalhamos a noite toda e de repente num serviço muito pesado. Né? Porque a vida prossegue, a vida continua e lá o trabalho é mais intenso do que aqui ainda. O seu Kardec, aquele com quem eu conhecia a doutrina espírita, ele falava assim, se a morte for descanso, eu prefiro viver cansado, porque não é descanso. Quem achar que vai morrer e vai descansar, engana-se totalmente, porque nós não vamos descansar. Nós vamos continuar na labuta, como se diz. Era isso para hoje, né? Agora nós vamos encerrar, fazer a oração final. Então vamos à nossa oração final. Vamos mais uma vez agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga que nos amparou e que nos assistiu. E que neste momento nós possamos elevar o nosso pensamento para o nosso familiar querido, nosso amigo, nosso vizinho, para quem nós queiramos, que também participe deste momento, desse passe, dessa energia que vem de Deus e que vem de Jesus e que serve de alimento para o corpo e para o espírito. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que possa aliviar o sofrimento de todos os que sofrem, como Ele mesmo disse que aliviaria, então que Ele possa aliviar o sofrimento de todos os que sofrem, encarnados e desencarnados, de todos os nossos irmãos aflitos, que estão nos hospitais, nas prisões, nas ruas, nas favelas, e também aliviar o sofrimento dos nossos irmãos suicidas. E que Jesus possa nos dar força e equilíbrio necessário para nós trilharmos o caminho da evolução moral. E que nós possamos sair daqui desta casa espírita hoje mais consolados e mais esclarecidos do que quando aqui chegamos. Que o amigo e mestre Jesus, ele possa nos iluminar e nos conduzir hoje e sempre. Que assim seja.